Boa noite mais uma vez, boa noite galera, Deus abençoe a vida de cada um. Feliz que nós estamos aqui. Semana que vem, em nome de Jesus, estaremos juntos, amém? Todos juntos reunidos. Que saudade, eu estava aqui desse lugar já. Era muito estranho fazer o culto longe daqui. Estava com saudade de montar o Conexão aqui atrás, estava com saudade de ver a galera. Então aqui em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, amém? O tema da mensagem de hoje é construindo o meu futuro, ou construindo um futuro. Que em nome de Jesus essa palavra traga vida e renova o seu coração. Eu não sei se está todo mundo aqui aí animado para ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho uma notícia para você, galera. Eu não sei se você está aqui animado, mas você vai sair daqui completamente renovado, em nome de Jesus, amém? Cara, não importa se você está preocupado, não importa se você está triste, não importa se você está ansioso, porque a palavra que Deus liberou sobre nós hoje, sobre mim, vai trazer vida onde havia morte, vai trazer renovo onde havia cansaço, vai trazer alegria onde havia choro. Tem alguém crendo nisso comigo? Diga amém, amém. Então vem comigo, galera, não para, vamos juntos. E por favor, olha que interessante isso, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, cara, presta atenção nisso. A palavra de Deus é tão poderosa que os próximos minutos são capazes de transformar toda a sua história. Sabia disso? Os próximos minutos são capazes de transformar a morte em vida. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu passei a semana meditando sobre a história de Noé. É uma história muito conhecida, uma história que todo mundo já ouviu. E Deus compartilhou algumas verdades sobre essa história de Noé, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dele. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você, Noé, com você estabelecerei a minha aliança. Aleluia. Você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pai, mais uma vez entramos no altar da oração. Acabamos de ler a tua palavra, a palavra que é vida. Deus, em nome de Jesus, eu me escondo atrás da tua cruz nessa noite, para que somente a tua palavra, a tua presença seja manifestada. Que não saia nada da minha boca que venha de mim, mas que venha do teu Espírito Santo para edificar a tua igreja e pessoas nessa noite, Deus. Nós não sabemos o alcance que vai ter, mas sabemos que essa palavra tem todo o poder de transformar histórias e de transformar vidas, Deus. Nós cremos no Deus que nós pregamos, nós cremos no Deus que nós testemunhamos. Então, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração, para trazer vida onde havia morte, para trazer esperança onde havia desesperança, e para trazer alegria onde havia choro, e principalmente renovo
àquele que está cansado, Deus, em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que quando Deus dá uma direção para Noé, aquilo que Deus direciona Noé a fazer não tinha o menor sentido, cara. Aquilo que Deus direciona Noé para fazer não tinha a menor lógica. Quando Deus fala para Noé assim: Noé, construa uma arca por causa de um dilúvio, por causa de uma chuva. O que Deus está pedindo para Noé é o seguinte: construa algo que não tem nenhum sentido para uma circunstância que não existe para você. Sabe o que me chama a atenção na história de Noé? A gente se impressiona com o tamanho da arca que ele construiu. A gente leu aqui no texto as medidas. Mano, era muito grande, velho. A gente se impressiona, fico imaginando a grandiosidade daquilo que as mãos de Noé, da família de Noé, foi capaz de construir. Mas o que me chama a atenção não é só o quão grande foi a arca que ele construiu, mas como ele conseguiu se manter constante em relação a uma direção que Deus deu para ele e que não tinha o menor sentido. Ele se manteve constante em uma situação que não tinha o menor sentido ali para ele. Não tinha sentido algum aquilo. Sabe o que me chama a atenção na história de Noé? É que as maiores experiências da fé não dependem da lógica. As maiores experiências da fé dependem única e exclusivamente de uma convicção, de uma direção de Deus. Você quer experimentar coisas absurdas em Deus? Você quer experimentar coisas grandes em Deus? Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Você quer experimentar a vontade de Deus? Você quer experimentar o quão bom Deus é? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: esquece como vai ser e confia em quem te prometeu. Noé, quando recebe uma palavra de Deus, não tinha sentido algum o que Deus estava pedindo ali para Noé, não tinha sentido nenhum, mas era Deus quem estava falando. Deixa eu repetir isso: não havia sentido no que ele foi convidado a fazer, mas era Deus convidando ele a fazer. Mano, isso é... E hoje eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre construir o seu futuro, sobre construir o nosso futuro. Hoje se fala muito sobre investimento, né? Hoje se fala muito sobre o mercado financeiro e tal, e eu acho isso muito legal, eu acho isso tudo muito válido, com toda a cautela possível, claro. Não vai entrar em qualquer bobagem, hein? Por favor. Não entra nessas promessas que prometem amanhã você vai ter tanto. Mas, cara, o tanto de pessoas ensinando outras a ganhar dinheiro hoje em dia é absurdo. Pessoas que têm todos os cursos possíveis para te ensinar a ganhar dinheiro. Compre o meu curso e não sei o que lá. E tem um monte de gente que entra nisso, mas muita gente. E é muito legal quando a gente fica planejando o nosso futuro. Todo mundo que fez faculdade fez pensando no seu futuro. Todo mundo que fez alguma coisa na área, que trabalha, um curso, se desenvolveu algo até a concretização daquilo que ela foi chamada para fazer, daquilo que ele se preparou para fazer, se concretizasse. Muitas pessoas falam de uma empresa grande aí: cara, se eu tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje eu estaria tal. E as pessoas ficam muito pensando nisso, né? Mas, cara, eu tenho algo para dizer para você nessa noite. O melhor investimento que você faz na sua vida é confiar na direção de Deus. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é construir a sua vida com Deus, é construir o seu caminho com Deus. Sabe uma história que me chama muita atenção também? Êxodo, a história de Moisés. Lá fala sobre Moisés e a sarça ardente. Eu acho que também tem muito a ver com o convite que a gente recebe para caminhar com Deus. O início da nossa caminhada com Deus tem muito a ver com o que acontece com Moisés lá em Êxodo 3 também. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horabe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. E ele pensou: que impressionante, por que essa sarça não queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus:
não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Sabe, eu acho incrível essa passagem. Sabe o que eu acho incrível nessa passagem? A primeira coisa que chama a atenção de Moisés aqui nessa passagem que a gente leu é aquilo que os olhos dele conseguiram ver. Moisés é atraído até a presença de Deus por aquilo que os olhos dele estavam conseguindo enxergar. Mas assim que ele se aproxima da sarça, Deus se revela a ele e dá a ele o quê? Uma direção. Deus fala: ei Moisés, eu preciso que você liberte o meu povo e eu vou te dar autoridade, unção para que todas essas coisas comecem. E Deus começa a liberar direções sobre a vida de Moisés. Sabe o que eu acho interessante nessa história? É que por mais que a nossa visão, agora eu estou falando para eu, para você, por mais que a nossa visão possa gerar curiosidade para dar os primeiros passos, só uma convicção na direção que Deus nos deu nos mantém no caminho. É muito fácil ficar olhando para algo ali, para uma situação, para uma construção, mas a única coisa que nos mantém firme no meio do caminho é a convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Por que tem muita gente que acaba ficando no meio do caminho na caminhada com Deus? Por que tem muita gente que para? Por que tem muita gente que começa e a gente fala uau, que não sei o quê, e depois de um tempo está parado? É porque talvez essa pessoa também viu coisas que chamou a atenção dela, mas não ouviu a direção que Deus tinha dado até o final do caminho. Eu já contei essa história várias vezes. Eu tenho promessas de Deus para minha vida, que Deus se revelou muito cedo assim para mim, mas durante muito tempo eu não vi ela se cumprindo. Mas eu não posso parar porque eu não vejo. Eu preciso continuar na direção que Ele me deu. Se tudo aquilo que me move é aquilo que os meus olhos veem, se tudo aquilo que te move, cara, é o que os seus olhos veem, se eu não consigo enxergar o que tem para acontecer na próxima temporada, sabe o spoiler que você gosta de ver? Eu começo a me esfriar nas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu começo a desanimar nas circunstâncias que eu estou passando. É por isso que a fé não é pautada por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. E a história de Noé é exatamente isso. O que Deus chama Noé para fazer era impossível. Era impossível o que Deus chamou Noé para fazer segundo a visão que Noé tinha. Mas Noé tinha uma direção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, e guarda isso em nome de Jesus. Se você tem uma direção de Deus, você tem tudo o que você precisa. Eu vou repetir. Se você tem uma direção de Deus, você tem tudo o que você precisa. Você precisa apenas de uma direção de Deus. Noé passou a vida inteira praticamente dele construindo a arca. Você tem noção do que é passar a vida inteira construindo algo que você nunca viu e você não entende o propósito pela qual ela está sendo gerada? Você tem noção do que é passar a vida inteira construindo uma história pautada em algo que Deus te falou uma vez? Sabe o que me chama a atenção nessa história ainda mais? É que tão difícil quanto construir uma arca foi ter que abandonar a arca depois que o dilúvio passou também. Imagina, mano, você constrói algo grandioso e você olha aquilo com, eu construí. Deixa eu te falar mais uma vez, presta atenção. Tanto difícil quanto construir uma arca foi Noé ter que abandoná-la depois que o dilúvio passou. Sabe por quê? Porque aquele era o trabalho da vida inteira dele. Noé passa a vida inteira praticamente construindo algo que vai durar alguns dias. Depois ele precisa abandonar aquilo. Galera, se eu e você não estamos prontos para abrir mão do que já passou, a gente não está pronto para viver novos começos com Deus. Se a gente não está pronto para abrir mão do que já foi, a gente não está pronto para viver coisas novas que Deus tem para liberar sobre nós. Talvez se Noé tivesse preso aquilo que passou, ele diria: Senhor, mas eu passei a minha vida inteira construindo essa arca. Senhor, eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Eu abri mão de dias com a minha família para construir essa arca. Eu abri mão de dias de descanso para construir essa arca. Deus, eu abri mão dos meus sonhos para construir essa arca. Eu poderia estar fazendo outra coisa que eu tinha planejado, sabe, Deus? Mas eu fui na tua direção e agora você quer que eu abandone? Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Por mais que talvez não tivesse sentido para Noé, é tudo que ele precisava para continuar vivo e de pé. Galera, tem coisas que Deus vai nos chamar para fazer que podem não ter sentido, mas sempre vão trazer vida para você e para sua casa. Sempre vão trazer vida para você e para sua família.
Agora Deus chega para Noé e fala: olha só, Noé, aquilo que você passou a vida inteira construindo, agora você precisa abandonar. Sabe por que isso acontece, gente? É porque para cada nova estação de Deus existem novas ferramentas para serem liberadas. Para cada nova estação de Deus existem novas coisas para serem liberadas sobre nós. Para cada nova estação existem novas ferramentas. Galera, algumas ferramentas funcionaram até aqui, algumas estratégias funcionaram até aqui, algumas direções funcionaram até aqui, mas presta atenção no que eu vou te falar. Elas funcionaram até aqui, mas talvez não vão funcionar para te levar a novos níveis, a novos lugares de Deus. Se você olhar para a minha vida hoje, e você pode concordar vendo a minha vida, eu segui direções de Deus, mas eu também tinha que entender quando uma direção acabou, quando uma estação acabou, para estar próximo da nova geração, para estar pronto para a nova estação que Deus tinha para a minha vida, para minha família. Deus queria já me levar a novos níveis. Se toda a tua caminhada com Deus está pautada em milagres que você experimentou há 3 anos atrás, talvez você precisa reavaliar o que você está vivendo com Deus hoje, cara. Se você tem pautado a sua vida em experiências que você já teve com Deus há algum tempo atrás, você precisa talvez reavaliar o que você está vivendo com Deus hoje. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim: nossa, eu acho tão bonito vocês evangelizando. Eu lembro quando eu era jovem, eu fazia isso também. Já ouviu pessoas assim? É uma fé nostálgica. O que impede essa pessoa de continuar falando de Jesus? Tem gente que prende o passado, o que aconteceu no passado, mas aquilo que Deus tem para fazer, gente, não se limita ao que você já experimentou, ao que você experimentou ontem. Ele continua fazendo hoje também, Ele continua fazendo todos os dias, amém? Agora presta atenção no que eu vou te falar. Até o final do dilúvio, o desafio de Noé era a sobrevivência. Agora, depois do dilúvio, o desafio de Noé qual que é? Talvez esse seja mais difícil, mano. Reconstrução. Até então, ele tinha os animais ali, tinha toda a criação, estava tudo bonitinho. Imagina depois do dilúvio como ficou o lugar, a casa, a situação. A casa que Noé morava encheu. Lucas, eu aceitei Jesus tem 10 meses, cara. Eu estou feliz porque Deus tem mudado a minha história. Ok, meu irmão, entenda o seguinte: o tempo de sobrevivência já passou, agora é uma temporada de reconstrução na tua vida. Lucas, eu aceitei a Jesus tem 3 anos, cara, e eu tenho visto Deus fazer. Meu irmão, o tempo de sobrevivência já passou, agora é uma temporada de reconstrução. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, mas em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo tudo se fez novo. Sabe o que significa tudo se fez novo? Significa que as feridas que a gente tem, as feridas do passado não podem doer mais. Significa que as perdas do passado, elas não podem te incomodar mais. As coisas que já passaram não podem te paralisar. As coisas que já passaram não podem te pausar ali na vida, como se você tivesse o controle do clique, porque aquilo que passou ficou para trás, mas em Cristo Ele quer te dar algo novo, novas estações, novas temporadas. Sabe quando a gente está vendo uma série, a gente fica ansioso para sair aquela nova temporada, a gente fica ansioso para sair aquela nova estação, para a gente ver o que vai acontecer. Cara, Deus tem novas estações para liberar sobre você, Deus tem novos tempos para liberar sobre você. Tem alguém crendo nisso? Reage aí, pelo amor de Deus, meu filho. Oh Deus. Lucas, foi bom o que aconteceu, mas gente, passou, sabe? Eu já compartilhei aqui algumas vezes, algumas partes assim da minha história, e eu não quero ficar falando sobre isso de novo, mas eu tenho 27 anos, e teve gente que olha pra mim e fala: você tem 27 anos aí, cara, você tá falando de superar a crise, você fala de um Deus que pode vencer circunstâncias, mas cara, você tem 27 anos, o que você conhece de crise, brother? O que você conhece de circunstâncias, Lucas? É porque às vezes a gente acha que a experiência está apenas pautada no tempo. Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não foram experimentados por Deus ainda. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não foram experimentados por Deus. Mas tem pessoas que aceitaram Jesus a semana passada e elas estão completamente mergulhadas em Cristo. Tem pessoas que aceitaram Jesus há 1 ano e essas pessoas estão completamente mergulhadas em Cristo, porque não tem a ver com o tempo que dura, mas com a intensidade que a gente se lança naquilo que a gente faz. Eu acompanhei de perto momentos da minha vida e na vida da minha família que eu achei que não tinha mais futuro,
que a gente olha e fala, acabou aqui. Teve um momento da minha história com a Dani que eu falei, daqui acho que não passa mais, não tem mais futuro. E cara, hoje a gente vê jovens com 30 e poucos anos e não sabem ainda o que querem fazer da vida. Jovens com mais de 30 anos e não sabem ainda o que querem fazer. Presta atenção, com 30 e poucos anos, eu ainda nem cheguei lá, mas com quase 30 anos já estou pensando o que Deus quer fazer na geração dos meus filhos, cara. Não dá pra gente perder tempo, porque Deus aguarda que a gente se posicione. Não dá pra gente ficar esperando algo acontecer. A gente precisa se posicionar. Agora, eu lembro das coisas que eu vivi. Eu sei das feridas que carregam. Eu falei numa pregação, pode tocar nelas, elas não doem mais. Elas são cicatrizes que declaram no meu lugar que eu as venci, que elas passaram, elas são apenas uma marca. As cicatrizes que eu tenho me lembram de momentos que eu vivi com Deus. Só que é preciso entender o seguinte, gente. Aqueles momentos fizeram parte da minha história, mas eles não fazem mais parte do meu futuro. Existem coisas novas para serem construídas em Deus. A igreja precisa avançar, a igreja precisa continuar avançando, a sua vida precisa continuar avançando, o seu chamado. Eu lembro que eu ouvi algo uma vez e me chamou uma atenção, e é só uma analogia, ok? Eu vi uma analogia uma vez que falava sobre o povo caminhando no deserto. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas enquanto o povo está saindo do exílio, eles caminhavam pelo deserto e Deus se manifestava como uma coluna de fogo à noite, para que eles fossem protegidos do frio, e se manifestava e se revelava como nuvem de dia, para que eles fossem protegidos ali do calor. E eu vi o pastor falando exatamente sobre essa passagem, e ele dizia o seguinte: sabe, tem momentos na nossa história em que a gente está caminhando no meio do deserto e a gente está debaixo de uma direção de Deus, e a nuvem vai para o lado, a gente vai para debaixo da nuvem. Tá safe, né? A nuvem está andando, a gente está de boa. A nuvem para do outro lado, a gente vai para o outro lado, a gente continua debaixo da nuvem. A nuvem está andando, eu estou de boa. Só que tem um período que a nuvem às vezes para. Sabe o que acontece com muita gente? A gente olha para o lado, a gente olha para o outro lado, e você fala, mano, quer saber? A nuvem tá parada. Eu acho que é tempo de eu construir tendas aqui no deserto. E aí a gente começa a construir tendas no deserto, a gente começa a se adaptar às circunstâncias que a gente está vivendo. O calor já não está mais incomodando tanto, afinal eu construí algo aqui para me proteger. É o mesmo calor que antes deixava a gente incomodado, mas agora a gente se habituou às circunstâncias. A gente começa a se adaptar e começa a olhar para a nuvem continua lá e fala, quer saber? Eu acho que vai demorar para essa nuvem se mover, Deus não fala comigo, Deus se manifesta. Quer saber? Vamos melhorar a estrutura das nossas tendas. A gente aumenta a estrutura aqui, a gente aumenta ali, e cada vez mais a gente vai ficando mais forte, mais resistente, até que chega um momento que a nuvem se move. E aí a gente olha para a nuvem, olha para a tenda. Eu não vou abrir mão de tudo que eu construí. Eu não vou abrir mão de toda a estrutura que eu construí para seguir uma direção de Deus. Eu prefiro ficar onde eu conheço. Aqui eu estou confortável, aqui eu me sinto bem. Galera, deixa eu te falar uma coisa, não se adapte às circunstâncias ruins, porque Deus não te gerou para circunstâncias ruins. Não se adapte a elas. Não se adapte ao momento de crise, porque Deus não te gerou para isso. Não se acomode em temporadas de crise. Não se acomode em temporadas ruins, porque você não foi gerada para elas. Não se habitue a se relacionar com o pecado, porque você não foi gerado para isso. O problema é que às vezes a gente começa a se acostumar, e aquilo que antes era ruim para a gente agora já não incomoda tanto mais. Sabe como a gente começa a levar as coxas, tudo do mesmo jeito. Uma crise financeira antes incomodava, agora a gente se habituou a ela. O pecado antes incomodava, agora a gente se habituou a ele. As crises antes incomodavam, agora a gente se habituou a elas. E a gente acha que a gente está mais forte, mas na verdade a gente está se acomodando com algo que Deus nunca chamou eu e você para vivermos. Você quer um exemplo disso? Existe uma passagem que eu sou apaixonado, cara. Desde quinta eu estou falando sobre essa passagem. Jesus sobre o mar, sobre uma tempestade. Se liga, veja de uma outra perspectiva. A palavra de Deus diz que ele está no meio de uma tempestade, os discípulos estão desesperados, eles vão acordar Jesus. E o que eu acho interessante é que eles vão acordar Jesus, e quando Jesus se levanta, o que ele faz? Ele fala, o vento e o mar se acalmam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, essa tempestade veio de Deus ou não?
Eu vou te explicar o porquê não veio de Deus. Tem muita gente que olha para a tempestade que está passando e diz assim: Lucas, Deus me colocou no meio dessa crise para poder revelar o quanto Ele é poderoso. Lucas, Deus me colocou no meio dessa crise, sabe por quê? Porque quer forjar o meu caráter. Lucas, Deus me colocou no meio dessa crise, sabe por quê? Porque Ele quer tratar algumas coisas dentro de mim, Lucas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele se levanta e Ele faz o quê? Ele repreende o mar. Ele solta uma palavra, o mar fica quieto. Ele se levanta, Ele repreende a tempestade. Sabe por que eu tenho convicção de que não foi Deus que gerou aquela tempestade? Porque Jesus jamais repreenderia algo que Deus fez. Jesus jamais repreenderia algo que o seu pai criou. Jesus jamais repreenderia algo que fosse genuíno de Deus. É por isso que Ele se levanta, Ele vê a tempestade, Ele sabe, não foi meu pai que criou, por isso eu tenho autoridade para repreender. Não foi o meu pai que criou, então eu tenho autoridade para repreender. Você tem autoridade em Cristo Jesus para repreender toda essa crise que você está passando, todo esse tempo ruim que você está passando na sua estação, na sua temporada. Eu tenho certeza que novas temporadas de muita alegria em Cristo estão vindo, temporadas de muita fé em Cristo estão vindo. Você tem autoridade em Cristo Jesus para levantar a sua mão e repreender, porque isso não veio de Deus. Deus não te chamou para isso. Galera, o chamado que cada um de nós tem é o mesmo chamado de Noé. O chamado da igreja é dar luz a um futuro. Quando Deus encontra Noé, Ele olha para toda a humanidade. A palavra chega ao ponto de dizer o seguinte: Deus não via mais nada que trouxesse para Ele esperança de um futuro em relação à sua própria criação. Só que Ele vê em Noé uma ponta, uma luz de esperança. Então o que Ele faz com Noé é o seguinte: ei Noé, eu quero que você faça algo especial para mim, Noé. Você agora vai dar a luz ao futuro da criação. Aquilo que aconteceu com Noé continua de pé para mim e para você, cara. Aquilo que Deus chamou Noé para fazer continua de pé para mim e para você. A gente está no momento da maior crise que a gente está passando, o maior momento de desesperança sobre o futuro, e nós somos aqueles que carregamos a esperança. Um mistério que esteve oculto durante muitos anos se revelou a nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Sabe qual é o convite de Deus? Dar luz ao futuro, gerar o futuro. Só que o problema é que a gente se omitiu durante muito tempo e a gente se esqueceu dessa característica. A gente se esqueceu que a gente tem esse poder. Você quer um exemplo claro que a igreja está enfrentando agora, galera? Uma das coisas que a gente mais ouve falar é sobre o quê? Ideologia de gênero. Querem mudar o jeito que fala sobre as pessoas. A gente está sendo atacado durante o tempo todo. A gente está falando sobre isso o tempo todo. A gente está debatendo sobre isso o tempo todo. Agora, sabe o que eu acho interessante? O mundo só está tendo voz onde a igreja se calou. O mundo só tem tido voz onde a igreja se calou. Sabe o que aconteceu? Há anos atrás, a igreja abriu mão de ter influências em pontos cruciais na construção da história da sociedade. É porque a gente estava ocupado demais discutindo se a mulher podia usar saia ou calça. A gente estava ocupado demais discutindo se os homens eram obrigados a usar terno ou não. A gente estava ocupado demais discutindo se uma parede preta era agradável a Deus ou não. E quando a gente estava discutindo costumes, o mundo estava construindo lá fora cultura. Enquanto a gente estava discutindo coisas que não fazem a menor diferença na construção de uma história, o mundo estava fazendo história. Para alguns pode não ter sentido nenhum, para outros vai fazer toda a diferença. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo estava ocupando posições de influência na construção da educação. Quantos jovens não têm medo do futuro que os filhos vão chegar na escola? O que os professores vão ensinar? O mundo estava ocupando posição na área da arte, da cultura, da música. Na verdade, o mundo estava ocupando lugares de influência em uma grande massa. E agora a gente está assustado com o rumo que isso tomou. Por quê? A gente se ocultou durante muito tempo. Eu e você fomos chamados para dar luz ao futuro. Na verdade, sabe o que aconteceu? A igreja, quando deveria estar dando luz ao futuro, estava observando o parto daquilo que o mundo estava gerando.
Deus chega para cada um de nós e fala: ei, vocês são a luz do mundo, gerem o futuro. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: ei, é necessário que vocês revelem quem eu sou através daquilo que vocês fazem. Ou seja, se não existe esperança lá fora, vocês são um grito de esperança. As pessoas não foram chamadas para serem profetas do caos. A igreja não foi chamada apenas para apontar o pecado, a igreja foi chamada para apontar o caminho. A igreja foi chamada para apontar um caminho. Tá todo mundo desesperado, ninguém sabe o que o mundo vai dar. Nós sabemos, nós somos a esperança da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós sabemos, nós somos a esperança da glória de Deus. Nós sabemos o final da história, nós sabemos, e nós não estamos construindo o nosso futuro debaixo dessa esperança, debaixo dessa verdade. A gente está construindo o nosso futuro porque não deu certo ali. A gente está construindo o nosso futuro porque aconteceu assim. Nós somos a esperança da glória de Deus para o mundo. Está todo mundo perdido, está todo mundo desesperado, está todo mundo perguntando o que vai ser dessa geração. Sabe qual é o problema? A gente está esperando o que os sociólogos digam, a gente está esperando o que os estudiosos dizem, o que vai ser dessa geração. A gente está se mobilizando dizendo: precisamos de políticos crentes, precisamos de alguém que fale um versículo na TV, porque a gente está esperando que alguns políticos digam o que vai ser dessa geração. Na verdade, todo mundo deveria estar buscando a igreja e perguntando: ei, igreja, vocês foram chamados para dar luz ao futuro. O que vai ser dessa geração, igreja? O que vai ser do futuro? Não em fulano, não no político, não, a igreja. Eu não sei o que vai ser dessa geração, mas eu sei o que vai ser da minha casa, porque toda uma geração começa dentro da nossa casa. A minha casa vai ser reconhecida como uma casa onde Deus habita. A minha casa vai ser uma casa conhecida, onde a alegria flui, onde o poder de Deus flui. Se a sua casa vai ser esse lugar, começa a declarar aí no seu coração: a minha casa vai ser uma casa onde Deus habita, onde a alegria habita, onde o poder de Deus flui. Agora, sabe o que acontece quando a sua casa for assim? Sabe quando acontece com a sua, eles vão olhar para nós e vão ver em nós a esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. Pode começar com uma faísca e essa faísca se tornar um fogo que vai gerar vida para essa geração. Eles vão olhar para nós e vão ver em nós a esperança da glória de Deus. O chamado de Noé é tão maravilhoso, cara, tem tudo a ver comigo e com você. Quando Deus chama Noé, não tinha nenhum sentido o convite que ele tinha feito, mas quando a vontade de Deus que cumpriu, tudo ficou claro. Deus construiu uma arca. Eu nem sei o que é isso, eu nem sei para que serve uma arca, eu nem sei o que é chuva. Depois que passa o dilúvio, eu imagino ele olhando para a arca. Glória a Deus que eu segui uma direção mesmo sem entender, cara. Sabe quando você passa uma temporada e se fala: glória a Deus porque eu permaneci? Eu tenho certeza que você já tem testemunho sobre isso. Porque se eu estou de pé, se a gente está de pé hoje, é porque eu ouvi Deus falar comigo. O chamado da igreja é dar luz ao futuro. A gente não foi chamado para assistir o parto do que o mundo está gerando. Agora deixa eu te falar uma coisa, Lucas: como é possível dar luz a algo que não está sendo gerado? É porque se a gente precisa dar luz ao futuro, a gente precisa gerar o futuro hoje. O futuro começa hoje. Se você quer influenciar a tua família daqui a 10 anos, se você quer mudar a tua geração daqui a 10 anos, se você quer mudar a história da igreja daqui a 10 anos, você precisa começar a gerar o teu futuro hoje, você precisa começar a gerar esse futuro hoje. Galera, as decisões que nós tomamos hoje, no final desse culto, podem mudar toda a história que a gente está vendo sendo construída aí. Ah, Lucas, a gente é 30 pessoas. 30 pessoas incendiando as nossas casas, fazendo das nossas casas a manifestação da glória de Deus, onde flui a presença de Deus. Eu creio que é capaz de mudar toda uma geração, eu creio que é capaz de mudar toda uma história. Eu nasci num lar evangélico, mas sabe o que me alegra? Não importa o que eu recebi de influência até aqui, foi bênção, glória a Deus por isso. Importa agora a influência que os meus filhos vão receber, importa agora as influências que os meus netos vão receber. Não interessa
o pai que você teve, interessa o filho que os seus pais vão ter. Não interessa a mãe que você teve, mas interessa a mãe que você vai ser para os seus filhos. Porque se a gente olhar para o passado, a gente vai ficar se vitimizando o tempo todo. Eu sou assim porque aconteceu isso, isso e isso. Lucas, você não sabe o passado que eu tive. Meu irmão, realmente eu não sei o seu passado, mas eu posso dizer sobre o teu futuro algo. E se você crê nisso, recebe isso em nome de Jesus. Se você está em Cristo, você é a nova criatura. As coisas velhas se passaram e em tudo se fez novo em Cristo. Tudo novo, tudo se fez novo. E esse é o chamado de Noé. Galera, Noé reconstruiu a história pautada em uma direção que Deus falou para ele uma única vez. Você tem noção disso? Porque para Noé, ele estava reconstruindo a sua casa, mas para toda a humanidade, ele estava reconstruindo a história. Na visão de Noé, você acha que ele tinha noção do tanto que ele estava fazendo? Desde que eu comecei, eu não tinha noção de onde Deus ia me levar. E até hoje, eu não acredito. Creio que ainda é pouco, mas tem muito mais que Ele vai fazer. Se eu já me impressiono com tanto, com tão pouco, imagina com o decorrer dos anos. Tudo começou e recomeçou a partir de Noé. Aquilo que Deus vai fazer na tua história, meu irmão, talvez os teus olhos possam ver só a restauração da tua família, mas na perspectiva de Deus vai ser a reconstrução de diversas famílias, famílias e famílias e famílias e famílias que você não tem nem dimensão, porque através de você Deus reconstruiu algo novo. Quando eu aceitei a Jesus, eu imaginava o seguinte: bom, agora eu sou crente. Até que um dia Ele revelou o projeto que Ele tinha para mim. E hoje tenho vivido os melhores anos da minha vida. Sabe qual é a diferença? É que quando você entende parcialmente o que Deus tem para você, você só vive parcialmente o que Ele prometeu. Mas quando você entende plenamente o que Ele te chamou para ser, você vive plenamente os propósitos que Ele tem para você. Quantos querem viver plenamente os sonhos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? E galera, esse é o chamado que você tem. Esse é o chamado que nós temos. Quando o dilúvio cessa, quando o dilúvio acaba, Noé e sua família saem da arca. Você sabe o que eles encontraram quando eles saíram da arca? Ruínas. Noé e sua família saem da arca. E eu imagino que eles estão felizes, porque afinal eles sobreviveram. Todo mundo que eles conheciam acabou, mas eles sobreviveram. Mas quando eles abrem a porta, eles saem da arca, o mundo que eles conhecem não existe mais. Sabia que isso precisa acontecer também quando você se converte? Quando você vai para Jesus, o mundo que você conhece não existe mais, porque tudo mudou agora. Deus muda a sua forma de ver as coisas. Lucas, eu aceitei a Jesus e a minha família continua a mesma. Ok, mas você vai chegar na sua casa diferente. Lucas, eu aceitei Jesus, mas meu trabalho continua tudo o mesmo. Ok, mas você está diferente. Galera, por mais que algumas coisas ao seu redor não tenham mudado ainda, a sua visão do mundo precisa mudar. Agora, quando Noé sai da arca, sabe o que ele encontra? Ruína. Tem muita gente que fala: eu me converti, eu aceitei a Jesus, eu comecei a vir na igreja, eu comecei a vir nos sábados, eu comecei a minha caminhada, mas sabe o que eu tenho? Eu só vejo ruínas ao meu redor. Meu casamento está destruído, não deu certo, meu filho não voltou para casa, eu estou com dívida, eu não tenho desafio para vencer. Ou talvez alguns ainda falem: eu tenho síndrome do pânico, eu ainda fico ansioso, eu ainda continuo enfrentando algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa: quando Noé sai da arca, só tinha ruína ao redor dele, mas talvez essas ruínas que você tem seja tudo que você precisa para também reconstruir a sua história a partir daí. Noé pode olhar para as ruínas e falar: só sobrou isso, Deus? Mas ao invés de falar isso, ele virou para as ruínas e falou: tá vendo aqueles escombros ali, filhos? Começa a juntar. Vamos reconstruir a nossa história. Vamos reconstruir a nossa casa. Vamos levantar aqui um altar a Deus. Vamos reconstruir. Começa a juntar. Começa. Vai. Ali vai ser a churrasqueira. Aqui vai ser a nossa varanda. Aqui vai ser o meu home office. Sabe por quê? Porque para aquilo que para alguns parecem escombros e ruínas, para você pode ser tudo o que você precisa para recomeçar. Tudo que você precisa para recomeçar. Talvez a história que você esteja passando hoje é para que através dela milhares de pessoas se cheguem a Deus através do teu testemunho, através daquilo que você está vivendo, através daquilo que você está enfrentando, através daquilo que você está vivendo. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Lá em Esdras, fala do povo que acabou de ser liberto e eles voltam do exílio. Só que aí quando eles chegam na cidade deles, também está tudo destruído. Os templos estão destruídos, as casas estão destruídas, os lugares que eles conheciam estão destruídos. Só que a palavra de Deus diz o seguinte:
Olha o que eles fazem. Os sacerdotes chegam no templo onde estava tudo destruído e eles começam a reconstruir o altar. Eles começam a oferecer a Deus louvores e ofertas de sacrifício. E eles não param dia e noite oferecendo louvores e ofertas de sacrifício. Sabe o que Deus falou em relação a isso? Sabe o que Deus falou em relação a isso que os sacerdotes fizeram? É que as paredes do templo estavam destruídas. Estava tudo destruído, mas o altar dentro deles não. Galera, talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra e as paredes ao teu redor estão todas destruídas, mas tudo que você precisa é de um altar restaurado dentro de você e tudo ao seu redor vai ser restaurado também. Tem alguém recebendo essa palavra? Você crê nisso em nome de Jesus? Sabe o que Deus me trouxe à memória hoje? Galera, eu estava preparando essa mensagem e tem algo que eu falo muito. É uma verdade que eu compartilho comigo e é a minha verdade, sabe? Lucas, eu já ouvi você falar isso 10, 20 vezes, desculpa, mas é uma verdade. Cara, eu falei isso ontem num podcast que eu fui. A gente não pode estar sempre em busca do novo e abrir mão daquilo que é verdade. Amém? A gente está sempre em busca de novas revelações, de novas coisas de Deus. Mas antes de Deus te dar novas revelações, usufrui daquelas que você já tem, sabe? Antes que eu queira que Deus abra novas portas, usufrua daqueles que Ele já abriu. O que Deus falou comigo é: as paredes que me limitam não são as paredes ao meu redor, mas são as paredes dentro de mim. As paredes que têm nos limitado são as paredes que nós construímos dentro de nós mesmos. Sabe o que Deus me lembrou ontem? Eu estava participando desse podcast e foi um bate-papo muito legal que eu tive com meu amigo. A gente falou sobre escolas e universidades transformadas. Para quem não sabe, eu e a Dani lideramos um grupo que se chamava God, o grupo de oração e discipulado. A gente pregava o evangelho nas faculdades e nas escolas. A gente chegou a ter 1.000 pessoas alcançadas por semanas através desse projeto, pessoas que não conheciam a Jesus, mais de 35 pontos de pregação nesses lugares. E esse meu amigo me chamou para falar sobre isso. Mas sabe o que é louco? Sabe o que Deus me trouxe à memória? Que grande parte daquilo que eu e a Dani estamos vivendo hoje, a gente gerou na entrada da nossa faculdade. A gente gerou no ateliê de arquitetura da nossa faculdade. Não tinha ninguém lá que acreditava na gente, mas a gente tinha uma direção de Deus. A gente está vivendo hoje, depois de mais de 6 anos, aquilo que Deus começou a gerar ali naquele ateliê de arquitetura, nas reuniões que a gente estava fazendo. E eu me lembro quantas vezes, cara, eu chorava, a gente ficava olhando para o outro: não vamos fazer hoje? E a gente começava a compartilhar isso. Mas eu também me lembro das vezes que eu ficava chorando, desejando viver algumas coisas no meu chamado. E eu ficava gerando sonhos em Deus. E eu ficava chorando, imaginando como vai ser quando isso acontecer. E eu olhava para o espelho e às vezes eu até pegava um microfone falso e me imaginava ali pregando. Eu ficava chorando, gerando projetos. Galera, projetos que eu estou vivendo hoje já estavam sendo colocados no papel naquela época. Deus já estava gerando naquela época. Ei, presta atenção no que eu vou te falar e guarda isso para você. Não importa o lugar que você ocupa hoje, mas os refúgios onde você se esconde sempre. Não importa o lugar onde você está hoje, mas os refúgios que você se esconde sempre. Não importa o lugar que você ocupa hoje, mas os refúgios onde você se esconde sempre, porque aos olhos do homem era só um menino cheio de sonhos e de uma menina cheia de sonhos, falando que tinha um chamado para pastorear, falando que tinha um chamado para jovens, para casais. Mas para Deus eram pessoas que estavam gerando futuro. Para aquelas pessoas eram só 2 bobões, mas para Deus eram pessoas gerando futuro. Você foi chamado para dar luz ao futuro. Você foi chamado para construir o novo de Deus. Você foi chamado para construir aquilo que ninguém consegue entender. Ei, não é? O que você está fazendo, cara? O que é dilúvio, meu brother? O que é chuva? Esse papo doido? Eu não tenho nem ideia do que eu estou fazendo, mas Deus mandou fazer isso e é isso que eu vou fazer. Vão chegar para você e falar: o que você está fazendo, brother? Que papo furado é esse? Vamos para lá, vamos fazer isso. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, meu irmão, mas Deus me mandou. Isso é tudo que eu preciso para continuar toda semana aqui, toda semana, todo dia. Vamos sair, vamos tomar café, vamos conversar, vamos sair, porque eu quero gerar futuros em Deus. Eu quero gerar a esperança para a geração. Você pode declarar isso? Tudo o que eu preciso é de uma direção de Deus.
Tudo o que nós precisamos é de uma direção de Deus. O que nos limita não são as paredes ao nosso redor, são as paredes dentro de nós. Deixa eu fazer um convite para você. Deixa Deus entrar hoje no coração, no teu coração, e destruir todas essas paredes. Deixa Ele dizer quais são os seus limites. Deixa Ele te levar a lugares altos. Deixa Ele gerar sonhos em você que Ele tem. É por isso que Ele diz: filho, os meus projetos são melhores que os seus. Os meus caminhos são melhores que os seus, filhos. Os meus sonhos são os melhores que os seus, filhos. Deixa eu entrar aí. Deixa eu destruir essas paredes que estão dentro de você. Tem muita gente que está limitando coisas que Deus nunca disse que você precisava desses limites. Eu falava: eu sou tímido, como que eu vou pregar? Olha o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu não me imaginava fazendo isso. Eu tinha vergonha, eu não conseguia, eu me tremia todo. Uma vez eu ouvi uma história de um cara que estava pescando, e ele viu um outro homem pescando, e ele achou algo curioso naquele outro homem. Ele terminava de pescar e ele tirava uma régua do bolso e ele media o peixe que ele estava pescando. Não sei se alguém já ouviu essa história. E aí, se o peixe era maior que a régua que ele estava pescando, ele jogava o peixe fora de novo. Daqui a pouco o homem ficou olhando de longe, e ele fez a mesma coisa. Ele pegou o peixe, colocou a régua, era um pouco maior que a régua de novo. Ele jogou fora, e ele ficou fazendo isso a tarde inteira. Aí o outro homem que ficou vendo isso: ei, por que você está fazendo isso, cara? Por que você está medindo esses peixes? É alguma lei ambiental? Não pode pescar peixe maior do que essa régua? Tem alguma proibição para você pescar peixes maiores do que esse tamanho? Aí aquele homem respondeu: não, essa é a medida da minha frigideira. Aí o homem: ué, como assim, cara? Ué, é o tamanho da minha frigideira. Eu trago uma régua, eu só pesco aquilo que cabe na minha panela. Sabe o que o homem fez? Tá bom, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar uma panela maior então, tá? Sabe o que isso tem a ver com a minha história e com a tua? É que tem gente que está limitando o que vai viver segundo aquilo que consegue enxergar. Tem gente limitando o que vai viver em Deus porque não consegue enxergar. Pensa, isso é muito grande para mim. Eu não vou dar conta de tudo isso. Eu não vou conseguir suportar tudo isso. Tem gente que está limitando o que Deus pode fazer segundo aquilo que você pode ver. A mesma coisa que você dizer para Deus: bom, eu estou sonhando com isso, e para mim tá bom, porque é até aqui que os meus olhos conseguem enxergar. Talvez o que Deus tem para você, os seus olhos não consigam enxergar, porque é tão grande, cara, tão alto, é tão distante, é tão poderoso, é tão profundo. Tem aquela música que fala isso, né? Uma música alegrenha. Não tem como a gente limitar aquilo que Deus deseja fazer em nós. A fé não limita Deus, e Deus não limita a fé. Deixa Deus ser Deus. E manja num cara que sabe ser Deus, velho. É Ele. Deixa Ele falar até onde você pode ir. Deixa Ele falar. Não deixa que essa cabecinha aqui tua fale. Deixa que Ele fala. Deixa Ele dizer até onde Ele quer te levar. E deixa Ele te levar até lá. Não fala: eu não consigo ir até lá, eu não tenho suporte. Deixa Deus ser Deus, galera. Às vezes a gente quer limitar o agir de Deus. A gente quer limitar o fluir de Deus. A gente quer limitar a novidade de Deus. E a gente está tentando todos os dias sentir de novo o aroma de um óleo que foi muito bom, mas já passou. Deixa Deus trazer óleo fresco nessa noite. Deixa Deus te dar novos sonhos, novas visões, novo tempo, novas estações. Sabe o que é mais gostoso na caminhada com Deus? É saber que a caminhada com Deus é vivenciar o novo de Deus. Deus é novidade de vida. Deus é novidade de vida. Não importa os lugares onde você se encontra, mas os refúgios onde você se esconde sempre. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Sabe onde está escrito isso? Salmo 18. Eu tentei pegar uma parte só, mas você precisa ler esse salmo.
O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem eu me refugio, Ele é o meu escudo, Ele é o poder que me salva, Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor, eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu, agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas dos ventos. Ele fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, livrou-me dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor, Ele foi o meu amparo, Ele me deu total libertação, Ele livrou-me porque Ele me quer bem. O Salmo 18 tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com a sua história. O salmista está dizendo: ei, quando não parecia que tinha mais jeito, o Senhor ouviu o meu clamor e do alto Ele se manifestou e Ele mudou tudo ao meu redor. Sabe o que a palavra está dizendo lá em Salmos? Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o lugar que você ocupa hoje, mas o refúgio em que você se esconde nele. O Salmo 18 continua: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho Ele é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para que todos que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Aleluia. Sabe, Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz não é tirar um selfie e compartilhar no Stories. Quando Noé sai da arca, ele reúne a sua família e eles oferecem um sacrifício de louvor e adoração a Deus. O pastor Gustavo Paiva diz que a nossa adoração é proporcional ao inferno que nós fomos retirados. Por isso que tem gente intensa em Deus, queimando por Deus, entregue porque sabe de onde foi tirada. E tem gente olhando para o lado e não consegue entender o porquê que a pessoa está assim. Irmão, não tenta entender o porquê, você não sabe daquilo que ele foi retirado. Tem gente que não consegue compreender aquilo que Deus está fazendo. Tem gente que olha para você e fala: como esse cara está vivendo isso? Ele só tem meses de convertido. Como é que esse cara está vivendo isso? Ele só tem 1 ano de convertido, só tem 6 meses de convertido. Eu passei por isso, eu passo por isso. As pessoas falando: como isso é possível? E tinha gente que questionava a minha colheita. Não entendem o porquê estava acontecendo. Não entendem por que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa: se você não estava junto comigo enquanto eu semeava, você não pode julgar o que eu estou colhendo, cara. É isso. E isso se aplica a você também. Isso se aplica a você também. Não deixa ninguém falar:
aquilo que só você sabe. Não deixa ninguém se levantar e olhar para você, apontar o dedo para você e falar aquilo que só você sabe. Isso se aplica a você, cara. Isso se aplica a mim, isso se aplica a você. Lucas, ninguém está entendendo o que Deus está fazendo na minha casa. Ninguém está entendendo o quanto eu estou sendo transformado. Ninguém está entendendo, meu irmão. Que bom que ninguém está entendendo, porque não é para entender. Ninguém estava com você quando você chorava buscando uma direção de Deus. Ninguém estava comigo, com a Dani, quando a gente buscava uma direção de Deus. Ninguém estava com você quando você estava lá ansioso, preocupado, angustiado. Ninguém estava lá. Agora as pessoas querem entender a sua colheita. Agora as pessoas querem questionar a sua colheita. Não dá para entender, irmão. Aquilo que Deus faz, Ele fez e faz e acabou. Ele desejou fazer e pronto. Agora, sabe o que eu acho perfeito naquilo que Deus faz? Gênesis 7:2 diz assim, olha que impressionante isso, velho. Ele diz assim: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro. De animal puro ele disse quantas espécies? 7. E um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor tinha lhe ordenado. Quando acabou, o que Noé fez primeiro? Levantou um altar de adoração a Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso? Deus disse para Noé: leva um casal de cada espécie, mas das aves puras, leva 7. Leva 7, Noé. Sabe qual é o sentido disso? Até o sacrifício que Noé ia oferecer depois ao Senhor, depois do dilúvio, Deus preparou antes dele. Deus fala assim para Noé: leva 7 casais de cada animal puro. Deus não pediu um sacrifício para Noé. Deus não falou: leva 7 casais de animais puros, porque depois você vai fazer uma oferta de sacrifício para mim, né, Noé? Não. Ele sabia que quando acabasse o dilúvio, Noé desejava fazer para ele um sacrifício. E quando ele desejasse fazer, já estaria tudo preparado para Noé fazer. Lucas, eu entendi em parte, Lucas, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa história, Lucas? Vou explicar. O que está em jogo nessa história é o que o sacrifício que a gente precisava, Deus já promoveu também. Ele se chama Jesus. Aquilo que a gente precisaria, Ele já deu no nosso lugar. E eu imagino Deus olhando dos céus e Noé falando: pai, eu quero te oferecer sacrifício porque você guardou a minha casa. E Deus falando: eu sei, filho, já está preparado. Eu sei, filho, o teu coração. É por isso que você foi guardado, porque o teu coração lembra de onde eu te tirei. O teu coração é grato. O teu coração sabe de onde eu te tirei, filho. Lembra aqueles casais de animais puros? Eles já estão preparados. A boa notícia é que aquilo que eu e você poderíamos oferecer, Deus já proveu, porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você foi perdoado por Jesus, você já foi perdoado em Jesus, você já foi livre em Jesus, você já é restaurado em Jesus, você já é sarado em Jesus, você já é salvo em Jesus, porque aquilo que você poderia e precisaria fazer, Ele já fez por você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não sei se você já parou para perceber, mas Deus falou com Noé uma vez só. Deus deu uma direção para Noé. A palavra de Deus diz que Noé viveu aproximadamente 600 anos. Mais de 600 anos de vida Noé tinha. Ele passou aproximadamente 120 anos construindo a arca. Ah, Lucas, mas Deus falou com ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus falou com Noé uma vez e foi suficiente para manter a sua convicção por dezenas de anos. E tem gente que Deus já falou dezenas de vezes, mas desistiu porque não consegue esperar algumas semanas. Eu vou repetir, você não entendeu? Noé ouviu uma direção de Deus e foi suficiente para mantê-lo durante dezenas de anos. E às vezes Deus já falou com a gente dezenas de vezes, mas a gente desistiu porque não quer esperar algumas semanas, alguns dias. Ah, Lucas, você está exagerando. Como que a gente não quer esperar algumas semanas? Você quer um exemplo claro disso? Eu preguei no primeiro culto online que teve depois que a gente precisou parar. Eu falei sobre a pregação peregrinos. Lá em Atos, a palavra de Deus diz que Jesus chega para o povo e diz: permaneçam em Jerusalém, lembram?
Permaneçam em Jerusalém até que venha do alto o revestimento de poder sobre vocês. Não foi um profeta qualquer que falou, foi o próprio Jesus que disse para eles: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E mano, consegue imaginar Deus vindo aqui, se revelando, chegando pra gente agora aqui, se manifestando aqui, dizendo: ei, conexão, permaneçam aqui, porque a partir há de vir sobre vocês revestimento de poder. Não ia ter ninguém que me tirava daqui. Eu creio que ninguém seria maluco também de querer ir embora, porque tem expediente para trabalhar amanhã. Ninguém iria embora porque tem jogo do Santos na Libertadores. Ninguém iria embora por motivo nenhum, eu creio nisso pelo menos. Deus falou que vai acontecer algo aqui, a gente não vai sair daqui de jeito nenhum, até que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Agora, sabe o que aconteceu naquela época? Jesus chega e diz isso para o povo: olha, permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós revestimento de poder. Sabe o que aconteceu? Alguns dias depois, quando se cumpriu a palavra de Deus, mais de 300 pessoas já haviam saído da casa. Mais de 300 pessoas haviam saído da casa porque não conseguiram esperar aquilo que Deus tinha prometido que iria fazer. Deixa eu te falar uma coisa: você só precisa de uma direção de Deus e tudo vai ser criado em torno da direção que Ele te falou. Deus falou que vai restaurar a tua casa, meu irmão. Não desista, Ele vai restaurar. Deus falou que vai mudar a tua história, confia, Ele vai mudar. Deus falou que vai mudar a sua sorte, confia, Ele vai mudar. Basta uma palavra dEle e tudo se faz. Uma palavra de Deus e tudo se fez. Uma palavra de Deus e tudo se fez. Avivamento depende só de uma coisa, guarda isso no teu coração: avivamento depende de alinhamento. Avivamento não depende de choros, não depende de vigílias, não depende de culto, não depende daquilo, nada daquilo que a gente possa fazer. Depende do alinhamento que a gente tem com Deus. E se a gente estiver alinhado com os céus, você vai ouvir o que os céus têm para você hoje. E quantos querem viver essa novidade de vida em Deus? Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de pessoas correrem para Jesus e Ele mudar completamente a história de pessoas. Vai ter gente sendo avivada aqui hoje, eu creio nisso. O que aconteceu, Lucas? Aconteceu alinhamento. O teu coração e o coração de Deus estão batendo no mesmo ritmo a partir de hoje. Eu aprendi uma coisa esses dias, eu achei incrível na faculdade: o poder da decisão. Sabe qual é o significado da palavra decisão no original? Decisão significa cortar para fora. É por isso que incisão significa cortar para dentro. Circuncisão significa cortar em volta. O que isso tem a ver, Lucas? Vou te explicar. Porque decisão significa cortar tudo aquilo que te rodeia, tudo aquilo que te prendia para você correr na direção do novo de Deus. Sabe o que significa decidir viver uma nova vida com Deus? Significa decidir abrir mão das coisas que para trás ficaram e poder prosseguir para aquilo que a gente aguarda e foi prometido para cada um de nós. E eu sei que você sabe. O que significa decidir ter uma nova vida, Lucas? Significa entender que aquilo que passou ficou para trás e em Cristo tudo se fez novo. Filipenses 3:13 diz: esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de alcançar o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Galera, o meu convite hoje para você é: decida hoje construir o seu futuro em Deus. Deixa aquilo que ficou para trás no passado e começa a gerar futuro hoje. Você lembra do que a gente começou a ministrar nesse culto? O chamado de Deus é dar luz ao futuro. Noé foi chamado para dar luz ao futuro. Os heróis da fé foram chamados para dar luz ao futuro. Deixa eu fazer um convite para você hoje. Que tal a gente começar o futuro da nossa igreja hoje? Que tal a gente começar o futuro da nossa família hoje? Que tal a gente começar uma história com Deus hoje? Que tal você sair do lugar de conforto que você está e começar algo com Deus hoje? Que tal? Que tal começar algo diferente hoje? Que tal começar aquele propósito que você falou que ia fazer? Que tal começar a orar todos os dias como você falou que ia orar? Que tal começar a fazer um devocional todos os dias como você iria fazer? Que tal começar hoje? Quem está comigo nessa? Eu vou fechar com essa palavra isso agora. Eu já contei essa história muitas vezes, mas a gente vai fechar com elas. Atos 27:10 diz: isso é maravilhoso, cara. Paulo no meio de uma tempestade, no meio de uma viagem de missões, e a palavra de Deus diz o seguinte: Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Aqui Paulo ele teve uma direção de Deus. Ele ia fazer uma viagem e Deus dá uma direção para Paulo. Paulo, o navio vai
vai ter um prejuízo, não vai ser legal essa viagem, Paulo. Não entra nesse navio não, Paulo, porque não vai ser legal o que vai acontecer, Paulo. Aí Paulo chega para o capitão, chega lá para o dono do navio, chega para a galera que ia embarcar e fala assim: gente, eu tive uma direção de Deus, não é bom que a gente entre porque não vai ser legal o que vai acontecer. Mas olha só o versículo seguinte: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Sabe o que acontece aqui? É o mesmo que acontece comigo e com você muitas vezes. Sabe por que o centurião preferiu não ouvir uma voz de Deus? Porque ele preferiu o conselho de quem tinha o controle da situação. O centurião chega para o dono do navio e para o comandante e fala: você acha que vai dar certo? E o dono fala: vai dar certo, fica tranquilo. Então eu prefiro confiar em quem tem um controle do que em quem tem uma direção. A gente é assim. A gente prefere confiar mais na gente do que numa direção de Deus. A gente prefere confiar mais numa pessoa do que em uma direção de Deus. Aí eles estão no meio do mar, eles estão sendo afetados por uma tempestade há dias, e a Bíblia diz o seguinte: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha o que eles estavam dizendo: não tenho mais esperança. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano, esse prejuízo. Mas agora eu vou dar uma recomendação para vocês: tenham coragem. Aqui Deus dá uma nova direção para Paulo: pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me o seguinte: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, Deus deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo chega então para os caras e diz o seguinte: olha, gente, vocês não me ouviram antes, mas não tem problema. A gente está no meio de uma tempestade. Os homens desistiram de viver, como a gente leu. A palavra de Deus diz que não havia esperança no meio da tempestade. Galera, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: tem tempestades que você vai achar que não tem mais como sair. Tem tempestades que você vai achar que não tem mais solução. Mas tudo o que você precisa no meio de uma tempestade é de uma direção de Deus. Paulo se levantou no meio daquele barco e falou: vocês não me ouviram antes de entrar no barco, mas eu já tenho uma nova direção de Deus. Deus se revelou para mim e disse que ninguém vai morrer se permanecerem no navio. Sabe o que acontece? Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Paulo está no meio da tempestade, eles perderam o controle do navio. O navio começa a ser levado de um lado para o outro, começa a ser despedaçado, o navio começa a ser destruído. E Paulo está dizendo: ei, fica tranquilo, eu tenho uma direção de Deus. Se todo mundo permanecer aqui, ninguém vai morrer. Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero profetizar isso na sua vida agora, em nome de Jesus. A gente já está terminando. Tem momentos da nossa vida em que, para sobreviver às tempestades, a gente vai precisar abrir mão do controle e abraçar uma direção de Deus. Tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar abrir mão do nosso controle e se abraçar uma direção de Deus. Meu irmão, o barco não tinha mais controle, o capitão não tinha mais controle, os marinheiros em volta não tinham mais controle, mas Paulo, ele tinha uma direção. A gente vai chegar até o outro lado, ninguém vai se perder. Em nome de Jesus eu declaro sobre essa igreja, sobre a sua vida, em nome de Jesus: ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. Apenas siga essa direção, construa o seu caminho em Deus. Tem pessoas que estão em casa hoje, talvez você olhe para a sua situação e você não tem mais controle. A tua casa parece que não tem mais controle, o teu casamento parece que está destruído, a sua vida emocional parece que não tem mais solução, os seus filhos parece que não tem mais controle. Presta atenção, você tem uma direção de Deus, e a direção é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho mais o controle, eu não quero mais pecar, não me agrada mais o pecado. Mas Lucas, eu não
não consigo. Ei, filho, você não tem um controle. Entenda uma coisa, você tem uma direção. Deus te dá uma direção hoje. Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Não importa o que passou, não importa o que está acontecendo, porque em Cristo as coisas velhas se passaram e nele tudo se fez novo. Aleluia. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Lucas, você está falando de Paulo, ok? Você está falando de heróis da fé, ok? Agora, Lucas, tem momentos que eu não tenho controle da minha vida, eu tenho medo disso. Você quer um exemplo de alguém que abriu mão do controle, mas seguiu uma direção? A palavra de Deus diz que Jesus está próxima da crucificação. E ele estava tão angustiado que ele chega ao ponto de suar gotas de sangue. Ele chega para o pai e fala assim para o pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, Pai. E se você crê nisso, feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão nessa live e tudo o que você precisava era uma palavra de Deus. Tudo o que você precisava era de uma direção de Deus. Tudo o que você precisava era de uma voz de esperança no meio do teu deserto. Tudo o que você precisava era uma base segura no meio da tempestade. A boa notícia é que tudo o que você precisava já chegou. A boa notícia é que tudo o que você precisa já chegou. A boa notícia é que tudo o que você precisa já chegou. Já chegou. Ei, já chegou. Tudo o que você precisa já chegou. E o nome dele é Jesus. Se você crê nisso, feche seus olhos agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão onde você estiver, o mais alto que você puder. Adore a Ele em nome de Jesus. Em tua presença, leva-me mais perto do que já estive. Sobre a fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Declare isso, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Se essa palavra fez sentido para você em algum momento, declare isso. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor. Tira esse tempo para fazer a sua oração com Deus agora. Fale com Ele agora. Em tua presença, guia-me mais fundo do que já estive. Sobre as águas, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo. Sobre as águas eu caminhei, por onde
onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. Diga isso. E além Das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Quero fazer esse convite para você então nessa noite. Decida hoje construir o seu futuro em Deus. Cara, deixa aquilo que ficou para trás no passado e começa a gerar o futuro hoje. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado de Deus para a sua vida, para a sua história. Siga na direção que Deus tem dado para você. Lucas, eu não tenho mais controle. Deus te dá uma direção hoje, meu irmão. Lucas, está difícil. Deus te dá uma direção hoje. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Quero te agradecer por essa palavra, Deus, por essa verdade que foi liberada sobre os nossos corações essa noite. Ela é tudo o que precisamos, Deus. Declaramos que essa palavra é capaz de transformar a nossa vida por completo, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está aqui, Deus, por cada vida que está nos assistindo, Deus, por cada pessoa, Deus. Transforme essa situação, transforme esse lugar, Pai. Pai, nós nos levantamos como igreja e dizemos juntos: a partir de hoje vamos construir o nosso futuro em Ti, debaixo da direção que vem do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, não permita que a gente se distraia com outras coisas. Nós possamos ser a igreja que o mundo precisa, Deus. A igreja que glorifica e exalta o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada família, cada vida que está aqui, Pai. Cada oração que está sendo feita agora, em nome de Jesus, Pai. Atende esses pedidos, Deus. Até aquele que não sabe o que orar, Deus, nem sabe o que está acontecendo direito. Fala esse coração, Pai. Traz uma direção a essa vida, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ver a partir de hoje os testemunhos daquilo que o Senhor vai gerar, está gerando agora em cada coração, Deus. Eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos ouvir os testemunhos daquilo que está sendo gerado a partir de hoje. Pessoas que entenderam o poder de se levantarem em intenção de fazer a Tua vontade, e o grande privilégio que temos de seguir nessa intencionalidade uma direção Tua, Deus. Pai, por mais que os nossos olhos não consigam ver, por mais que as pessoas não consigam entender,
Nós caminhamos por uma direção Tua e ela é tudo que nós precisamos, Deus. Nós declaramos nessa noite, a Tua palavra é tudo que nós precisamos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, marca um novo tempo na nossa história, marca um novo tempo na nossa igreja, marca um novo tempo em cada vida que está aqui nessa noite com a gente, conectada, ouvindo a Tua palavra, Deus. Eu oro por cada família, cada vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero fazer um convite para você também. Você que hoje decide construir o seu futuro nessa direção de Deus. Quero orar junto com você também. Meu convite se estende a talvez você que está distante do Senhor, talvez você que nunca aceitou Jesus. Eu quero que nessa noite você tenha oportunidade para fazer isso. Então meu convite hoje é você que nunca aceitou Jesus, nunca levantou a tua mão para Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Você estando aqui, você estando no online, se você deseja fazer isso, eu quero que você se manifeste de algum jeito. Se você deseja fazer isso, levante sua mão ou escreva aqui nos comentários: eu quero isso, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Amém. Eu tenho um outro convite também para você. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer decidir voltar para o melhor caminho. Você entende que nunca deveria ter saído desse caminho. E hoje você quer falar assim: Senhor, eu quero voltar aos teus caminhos. Eu estava tão afastado, Deus, eu estava tão distante. Eu preferi fazer coisas do meu jeito, na minha ótica. Se você deseja isso, se manifeste de algum jeito também, para que a gente possa orar por você. Amém. E eu quero fazer mais um convite. Você que deseja a partir de hoje construir o seu futuro em Deus. E, meu irmão, eu sou o primeiro que levanta a mão, cara. Porque não importa o que eu vivi, o que eu experimentei até aqui. Importa o que eu vou continuar fazendo debaixo dessa direção de Deus. Então, se você deseja também isso, fale com Deus agora, faça algum sinal, algum gesto. Você fala: Deus, eu quero construir o meu futuro em Ti, Deus. Pai, por mais difícil que possa ser, por mais que os meus olhos não consigam enxergar, por mais que eu não consiga entender, Deus, eu quero seguir debaixo de uma direção Tua, Pai. Me ajuda nessa jornada, Pai. Me ajuda a continuar, Deus, nos ajuda a continuar. Pai, eu tenho falado a uma geração tão apaixonada por Ti nessa noite, Deus. E eu sei que nos ouvindo nessa noite, Deus, tem pessoas que vão transformar o futuro do nosso país, vão transformar o futuro da nossa igreja. Pai, aquilo que o Senhor tem gerado em cada coração, eu oro em nome de Jesus, Deus, para cada plano, cada projeto. Seja um vídeo na internet, seja um evangelismo, seja qualquer coisa que essa pessoa, o Senhor tem direcionado essa pessoa a fazer, seja ser uma pessoa influente no seu trabalho, no seu lugar de emprego. Eu não sei, Deus, o que o Senhor tem gerado, mas, Deus, nós queremos permanecer nessa direção que o Senhor tem para cada vida, Deus, para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, estabelece novos dias, novos tempos sobre a Tua igreja, sobre nós. Pai, que as pessoas possam ver na Tua igreja, Deus, pessoas que carregam a mensagem de esperança para o futuro, Deus. Em nome de Jesus, a nossa oração, Deus. Cada promessa que está sendo firmada agora, Deus,
cada oração que o Senhor está recebendo agora de servos, de filhos, filhas desejosos por viver aquilo que o Senhor tem para cada vida. Pai, eu oro por um renovo nesse coração, eu oro por um ânimo novo nesse coração, e nós declaramos aqui como igreja uma direção sobre a sua vida. As coisas velhas ficam lá atrás, em Cristo tudo se faz novo. Deus tem algo novo para fazer sobre a sua vida. Esquece o que ficou para trás, esquece o que talvez tenha te paralisado, o que tem te marcado, e começa a enxergar em Deus aquilo que Ele tem desenhado para você. Começa a enxergar em Deus aquilo que Ele tem preparado para o teu futuro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.